Olá, mente iluminada. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e vamos fazer um vídeo de tiragem hoje. Bom, se você é novo ou nova por aqui, primeiramente te convido a se inscrever no canal para que você assista aos vídeos de tiragem, mas também não se esqueça que no canal eu faço análise de livros, de decks de tarô, de oráculos. Também bato papo sobre espiritualidade, trago aí alguns pontos de vista, algumas dicas, enfim, tem muito conteúdo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de estar aqui. Então, essa é uma tiragem coletiva, intuitiva. Eu não sei o que vai sair aqui ainda, tá? Vamos descobrir aqui juntos e juntas. Então, eu vou deixar a temática no vídeo, mas nesse momento eu ainda não sei o que vai acontecer. Então, respira fundo, entra no estado de presença, tá? Porque essa mensagem aqui é uma mensagem trazida pela sua espiritualidade para você. Então, se concentra, tira aí as distrações, fica aqui comigo, que nós vamos entender aqui o que o baralho tem a dizer. Tarô, com quem que eu tô falando? Vamos entender aqui quem é essa pessoa que vai receber essa mensagem. O que ela tá passando, o que ela tá pensando. Essa é a primeira carta que a gente vai tirar. A estrela. Gosto. A gente tá falando de uma pessoa aqui que ou ela está precisando renovar suas esperanças internas, ou ela já está passando por isso. Mas vamos clarificar? Vamos entender melhor? Clarifica para mim, tá? Só um minutinho, duas cartas, não. Vamos entender aqui. Clarifica para mim essa estrela. 10 de paus. Eu imagino que eu tô falando com uma pessoa aqui que tá bem cansada, né? Tá muito cansada, muito cansado. Carregando o mundo nas costas, hein? Tá pesado a vida aí pra você, não é verdade? Talvez você é aquela pessoa que toma conta de tudo e todos, que faz muitas coisas pelos outros e isso te sobrecarrega. Você é uma pessoa que centraliza muito as coisas em você, ou às vezes é uma pessoa que não tem opção, né, de não centralizar. Uma mãe de família, um pai de família, um chefe do lar, né, uma pessoa que coordena aí uma casa ou um setor numa empresa. Mas vejo você aqui com bastante carga e com um cansaço, tá? Um cansaço bem relevante já, beirando a exaustão mesmo, tá certo? E essa estrela aqui então vem para trazer novos ares, tá bom? Vamos clarificar? Vamos começar a entender aqui melhor, tá? Porque até então eu falei intuitivamente aqui, mas eu quero saber por que essa pessoa está sobrecarregada, tarô? Rei de copas, clarifica para mim. E o eremita. Você é uma pessoa bem sensível, certo? Esse rei de copas com eremita. Esse cansaço energético seu não tem só a ver com a parte prática da vida não, tá? No sentido assim, eu sou uma pessoa que tem uma vida corrida, tem muitas coisas para fazer, né? E às vezes a pessoa não para, né? Realmente a pessoa é muito agitada. Mas no seu caso aqui não é só isso não, tá? E talvez você não saiba disso ainda. Você vai precisar descobrir. Isso aqui me dá um quê daquela pessoa esponja. Você já ouviu falar disso?
pessoa que tem a mediunidade de esponja é uma pessoa que, quando ela entra em contato com outras pessoas e outros ambientes, ela percebe a energia ali muito facilmente e, infelizmente, ela faz o que a esponja faz com a água. Ela faz assim, ó, suga tudo para ela. E nesse sugar vai de tudo, né? Energias pesadas, densas, a reclamação do coleguinha do trabalho ou de um familiar. Você sente que quando alguém chega perto de você, você sente a carga da pessoa? Porque eu tenho um quê disso aqui em você, tá? E às vezes, talvez até mais do que às vezes, você acaba optando por se isolar, com aqui o eremita, né? Até para não lidar com tudo isso. Você é uma pessoa que está, de repente, ficando mais em casa, evita aqueles contatos sociais, a sua bateria social às vezes é bem pequena, né? E ao mesmo tempo, né, pode estar falando até de um processo interno que você está passando, e por causa desse processo interno, vamos dizer assim, dessa virada de chave que você está atravessando no seu interior, porque isso é uma coisa muito íntima sua, tá? Não é, as pessoas dificilmente vão entender esse processo que você está passando aqui. E aí tá tão conflituoso dentro de você, você tá sentindo tantas coisas que tá difícil, tá pesado, né? Então tem essas duas possibilidades, ou inclusive essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você sentir muito as energias, né? Você ser uma pessoa sensitiva, esponja, e ao mesmo tempo você tá tentando entender que rolê que é esse, o que tá acontecendo com você, que tudo tá cansativo, que esse desgaste que nunca acaba. Isso aqui me dá uma sensação até de uma pessoa que tá dormindo. Você pode dormir 12 horas, você pode dormir 24 horas que não vai resolver. Que não é um cansaço físico, é um cansaço energético. Tá bom? Tá. Qual que é o maior desafio dessa pessoa aqui, Carol, no momento de vida dela? Qual é o maior desafio que ela tá passando agora? Saiu duas, mas eu vou considerar, tá? Temos aqui o Cavaleiro de Espadas e o 3 de Ouros, 3 de Pentáculos, tá? Seu maior desafio aqui tem a ver até com a comunicação com as pessoas, tá? Eu vejo um pouco disso. Principalmente as pessoas que são seus pares aí. Então, de repente, no ambiente de trabalho, que o 3 de Ouros fala muito de ambiente de trabalho, né? Você trabalha em equipe, com projeto, tem várias pessoas envolvidas, se for isso aí. E talvez tá difícil de até comunicar com essas pessoas. Aqui me veio assim, sabe um ambiente de trabalho onde você trabalha com pessoas muito negativas? Aquela galera que só sabe reclamar o tempo inteiro. Ai, o cliente que não sei o quê. Ai, o processo de não sei das quantas. Ai, lá em casa fulano não sei o quê. Ai, o coleguinha do outro setor não sei o que lá. Sabe, a pessoa só fica... a pessoa só sabe reclamar. Só sabe lamuriar e ficar ali remoendo as coisas. Aquela pessoa que às vezes é até repetitiva. Às vezes ela tem uma picuinha com alguém e ela fala daquela picuinha de 8 da manhã até 5 da noite, da tarde, né? O seu expediente inteiro você tá ali ouvindo a pessoa. Então eu imagino, tá bem cansativo. E aí tudo que você quer é isso aqui, ó. Ficar na sua. Se você pudesse fazer um vidro ao redor
da sua mesa ali de trabalho, ou do ambiente onde você fica, você faria, né? Tem um quê disso aqui, tá? Então, eu tô vendo que é um pouco desse momento aqui, é o seu desafio, essa comunicação, essa interação com essas pessoas, tá? Isso aqui pode estar falando do seu ambiente de casa também. Se a gente entender aqui que isso é uma família, né? Alguém ali com quem você compartilha a rotina, o marido, a esposa, os filhos, a mãe, o pai, né? Não sei como é que é a sua dinâmica familiar, mas eu sinto muito isso, essa dificuldade ali, esse ruído, principalmente no que diz respeito às comunicações, às trocas de ideia, né? Então, eu tô vendo aqui como seu maior desafio no momento, tá? Conta aqui nos comentários um pouquinho o que tá passando, se é isso mesmo. E eu vou tirar aqui agora o que você pode fazer de maneira prática, tá? Para aliviar esse seu cansaço e até para você ter ali a estrela, né? Porque a sensação do início da tiragem é que você precisa de uma renovação, né? É como se você estivesse se afogando, você precisa respirar. Eu tô com essa sensação aqui. Então, eu quero que o tarô me ajude, né? Te ajude a entender o que você pode fazer de maneira prática para você ter esse respiro. Porque você tá precisando, né? Dois de ouros. Rei de espadas. Olha, me dá uma sensação de você precisar fazer uma escolha aqui, sabe? O dois de ouros fala muito sobre a gente estar equilibrando situações na vida. Então, tem duas situações ali que você está dividindo sua atenção. De repente, você tem até dois trabalhos, tá? E o rei de espadas, ele faz duas coisas. Ou ele vai, olha para essas duas situações e escolhe uma e corta, tá? Fala, olha, isso aqui para mim não dá mais. E vai, fica só com uma situação. Ou se não, ele pode bolar uma excelente estratégia para equilibrar bem essas duas coisas. Então aí você entra numa situação de ser mais flexível para você ir manejando essas duas situações que você está vivendo. Então você tem esses dois caminhos aí para você decidir. Ou você vai tirar um peso aí mesmo, e quando a gente fala tirar um peso, combina muito com isso aqui, porque o conselho do 10 de paus, inclusive, é realmente reduzir a carga. Muitas vezes você está carregando coisas que não deveria, ou que não te pertencem, inclusive. Então, se tiver coisas que você está assumindo, que você está prestando atenção, que você está administrando, que você está se preocupando e que você pode delegar, que você pode transferir isso, a responsabilidade para o outro, é um caminho prático para você aliviar, tá? Então tem isso. Agora, ai Val, não tem como, isso aqui é só eu mesma que resolvo. Então aí é realmente você vai ter que remanejar isso aí, sabe? Você vai ter que repensar a forma como você está fazendo, como que você pode fazer de uma forma mais rápida, ou mais leve, ou mais tranquila, ou menos burocrática, sabe? Tem alguma coisa aí que tá te escapando nesse aspecto que você poderia fazer para ficar menos pesado. Esse rei de espadas aqui, inclusive, pode ser um homem te ajudando a fazer isso. Então, se você enxerga alguém que é bom em organização, em estratégia, às vezes essa pessoa pode te ajudar.
tá? A equilibrar aqui os pontos. Então, esse é o que você pode fazer de maneira prática. Agora, vamos pedir um conselho final para você lidar com tudo isso, né? Conselho final. Saiu aqui 5 de ouros e 10 de espadas. O 5 de ouros, gente, são 2 cartas, assim, de uma energia pesada para um conselho, né? Mas o 5 de ouros, ele tem esse aspecto de que, embora esteja muito complicado, e aqui, eu acho que o 5 de ouros, ele reforça muito essa sensação de solidão que, de repente, você tá tendo, tá? Com relação a essa situação toda. Tem uma solidão aqui, né? É como se não tivesse um apoio a quem recorrer, tá? Se for o caso, saiba que, apesar de tudo, tem sim uma saída. Pode ser uma saída, assim, que você ainda não tá enxergando, mas tem. Olha aqui como tem uma chave, aqui ó, para abrir a porta. Então tem solução, tá? Você pode estar se sentindo abandonada, você pode estar se sentindo sem forças, sem recursos, sem opções, mas vai ter uma solução. Você vai encontrar a solução, tá? E aqui, o 10 de espadas, ele fala também sobre um ciclo que se fecha. Pode ser que se feche aí com muito pesar. E aqui a gente já tá vendo, né, o cansaço todo que você tá carregando. É muito cansaço mesmo. E esse cansaço, ele também tem a ver com um cansaço mental também, com 10 de espadas aqui. Mas esse é um... Vou tentar falar de, assim... Sabe aquela frase, há males que vem para o bem? Eu sei que você não tá querendo escutar isso agora, mas... Esse 10 de espadas, ele tem esse quê disso, de aquela situação que chega num extremo para que não tenha mais jeito, que tenha que fechar. E a partir daquilo ali você conseguir olhar para um outro horizonte. Olha só que interessante. Essa personagem aqui, ela tá olhando para o outro lado. É como se ela tivesse subido aqui uma colina que foi pesado subir, foi dramático, foi difícil, foi doloroso. Mas lá no pico da montanha tem um outro horizonte, tem uma outra possibilidade lá depois. Depois, lá no horizonte, ela vai ver o que ela vai fazer. Mas esse horizonte apresenta isso aqui pra mim, ó. A estrela. Que é onde você consegue a sua renovação. Que é onde você consegue se sentir melhor, mais esperançosa, tá? Onde você consegue até, inclusive, realizar alguns dos seus desejos. A estrela fala sobre concretização de desejos. Então, se você está fazendo aí as suas orações, se você está pedindo, se você está se esforçando, inclusive, né, para alcançar os seus objetivos, a estrela é um bom presságio aqui para você, tá? Então, o conselho é esse. Ter esperança, né? Saber que existe uma saída, mesmo que agora esteja muito difícil de enxergar. Essa saída vai chegar, vai aparecer aqui. Infelizmente, me dá uma sensação de que a coisa vai precisar rolar para você conseguir enxergar essa solução aqui, tá? Para você achar essa chave, para você olhar esse horizonte, né, vencer essa montanha, algumas coisas ainda vão ter que rolar, tá? Então, de maneira prática, é você revisar aí essas coisas que você está equilibrando,
mas tendo ciência de que a coisa tende a fechar aí mesmo, tá? Para você renovar sua energia, sua força, né? Enfim. Agora eu quero perguntar aqui, o que você pode esperar se você seguir as orientações, esses conselhos aqui que foram dados? O que você pode esperar lá na frente, né? Só um minutinho, caiu a carta. Imperador. E o mundo? Ai, gente. Ai, isso aqui é lindo, tá? Nossa. O imperador com o mundo. Olha, primeiro eu vou começar pelo mundo, porque o mundo aqui na verdade, a sua tiragem toda já tá encaminhando para te dizer o seguinte, olha, amigo, amiga que tá aí me escutando, tá acabando. O que você tá passando aí de desgaste tá acabando, tá? Esses 2 10 aqui, eles já me mostram isso, eu já estou falando isso para você. Mas quando chega o mundo aqui, aí, assim, não tem mais dúvidas que é um ciclo que você está passando, um momento péssimo que você está passando, mas ele está acabando, está fechando, tá? E por incrível que pareça, como o conselho aqui já estava anunciando, embora seja um fechamento que beira aí a dor, né, o cansaço, a exaustão, é um fechamento com sucesso. O mundo fala sobre uma coisa que você, um ciclo que você encerra na sua vida e você encerra assim, ó, bem, é um sucesso. É como se você, olhando aqui, né, eu diria que isso vai te ensinar muito. Mais uma vez eu repito, há males que vêm para o bem. Então eu entendo que, embora o momento esteja caótico, ele vai te levar para um encerramento com muito aprendizado, tá? Um encerramento glorioso ainda. E mais, com o imperador, isso aqui é uma energia ótima. É uma energia de uma pessoa que consegue organizar a sua vida, materialmente dizendo, inclusive, tá? É uma pessoa de uma maturidade incrível, uma pessoa com uma visão de futuro, uma pessoa que maneja muito bem as peças do tabuleiro, né? Eu gosto muito dessa versão do Imperador que esse tarot traz, porque tem esse quê aqui do estrategista, da pessoa que sabe jogar ali o xadrez da vida, que sabe colocar os peões no lugar certo, sabe fazer os movimentos certos no tabuleiro. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então, siga aí os conselhos, tá? E assim, você já é uma pessoa madura. Você já tem energias aqui de reis, né? E no tarô a gente fala que os reis, as rainhas, são personalidades muito maduras. Então você já tem essa maturidade, né? E aqui o imperador, a gente pode falar que é a soma dos reis do tarô, né? São 4 reis, então que é a soma. Então é como se fosse assim, é a energia suprema aqui dos reis, sabe? É uma pessoa que sabe muito bem manejar a vida, sabe muito bem levar a vida. Então espere muitos aprendizados aqui desse seu momento que você está passando e aguarde porque ele está próximo de chegar ao fim e você vai sentir um alívio bem grande quando tudo isso terminar, tá? Bom, então é isso que eu tenho para você. Eu espero que essa mensagem tenha te trazido aquele quê de alívio, porque eu sei que quando a gente está no meio do furacão, a gente às vezes só precisa de uma palavra de incentivo, a que alguém nos diga, respira, vai ficar tudo bem. Eu sei que não tá legal agora, mas vai ficar tudo bem. Então é isso que essa tiragem vem trazer para você, além dos aconselhamentos que a gente passou aqui, tá?
De qualquer maneira, se você precisar entender com mais detalhes o seu momento, você pode entrar em contato comigo. Aqui na descrição tem o meu WhatsApp, que eu posso te atender com uma consulta particular, tá? Além disso, por você estar aí passando por um momento de muito cansaço energético, eu posso te ajudar com outras ferramentas, como o Reiki, a mesa radiônica, tá? Então, estou aí à disposição, caso você entenda que você precisa de um pouco mais de apoio, tá bom? De resto é isso, se inscreva no canal se você gostou dessa tiragem, deixa aí o seu joinha, comenta aqui também se você assistiu até o final e fico por aqui. Te vejo na próxima tiragem. Tchau, tchau.